Olá, paz e bem. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Façamos a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço pelo dom da vida. Iluminai a nossa mente, inflamai o nosso coração com o teu amor, com a tua graça, e enviai o vosso Santo Espírito para que ele prepare este momento para nós, este momento de oração e de graça. A paz esteja no nosso coração, Senhor, nesse instante. Permaneça conosco, Jesus, durante todo este dia. Amém. É um novo dia, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus é sempre nova. Nós nos voltamos a recolher nesse instante em oração e queremos estar em comunhão com todos aqueles que estão rezando neste momento. Acolher a palavra de Deus para que esta possa produzir frutos de vida em nós e que possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor, como diz São Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Observe as condições que Jesus coloca para receber a bênção do Pai em seu reino. Observe os verbos e os destinatários das ações exigidas. O cenário majestoso apresentado por Mateus lembra o profeta Daniel com os elementos por ele usados: o Filho do Homem, a glória futura e o trono. Não será Deus por Espírito que presidirá o juízo final, será Jesus Cristo, nosso Salvador. O julgamento não será por ações, por nações, mas individualmente, com as ovelhas, os cabritos, assumindo o lugar que escolheram no tempo.
O julgamento de Deus acontece agora. Jesus se identifica com os mais pobres e sofridos. A salvação passa por aí. Neste ângulo, não podemos pensar que Deus nos julgará. Cada um de nós escolhe o lugar à direita ou à esquerda. A morte tornará definitiva a nossa escolha. A graça de Deus tudo faz para que nossa escolha não seja infeliz. O que o texto diz a você hoje? Qual é a mensagem do texto para a sua vida? Você percebe a relação do texto com a realidade em que você vive? O texto do Evangelho lido nesse dia se encontra no quinto e último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, chamado Julgamento Final. O evangelista Mateus quer nos recordar que o homem jamais se esquece de que um dia sua vida na história terminará. Um poeta espanhol escreveu: "Partimos quando nascemos, caminhamos enquanto vivemos e chegamos no momento em que morremos." E São Paulo nos adverte: todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segundo São Paulo, nós seremos julgados por Deus por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer aqui neste mundo, durante a nossa história. E o critério de avaliação vai ser nosso amor para com os irmãos, para com todas as pessoas, principalmente para os necessitados. Sabendo do término de nossa caminhada um dia aqui neste mundo, o texto do Evangelho desse dia é uma das páginas mais incômodas de todo o Evangelho. Uma das páginas do Evangelho que sempre temos mais medo é a parábola do juízo final. Trata-se do momento supremo do homem, do momento em que deverá prestar contas ao Criador, porque todos lhe pertencem e que ele esteve presente na história de todos. Por isso fala-se de condenação e de salvação, de bênção e maldição, de chamada e de repulsa, de eternidade. Qualquer homem pode não encontrar Deus durante a vida, mas não tem como escapar do seu próximo com quem Jesus se identifica. O verdadeiro próximo é aquele em cujo caminho eu me coloco e não apenas aquele que eu encontro no meu caminho. No julgamento final, Jesus nos revela um Deus que não se pode medir com os nossos cálculos matemáticos, legais ou rituais. Um Deus que, apesar de ser o mais próximo de nós, também é o mais afastado, porque Ele é o diferente, o diverso, o outro. O critério usado no julgamento final é o amor ao próximo. De modo especial o bem feito aos pobres, pois o cerne da religião bíblica é a prática ou a vivência do amor. Tudo mais, por mais belo e importante que seja, como o conhecimento e a fé em Deus, parecem ter valores apenas parciais. Mesmo o testemunho do sangue não significa nada em comparação com o amor ao próximo. Mas não se trata do bem feito para atrair sobre a si a bênção de Deus, ou a esperança de uma recompensa, servindo-se do próximo como instrumento da benevolência divina. Mas trata-se do bem, feito ao homem pelo homem, o amor pelo amor. O ateu pode percorrer as ruas do mundo sem encontrar Deus, mas não pode deixar de cruzar-se com seu próximo e com o próximo mais pobre, menos livre. Jesus se identifica com eles. No Evangelho de hoje, Jesus nos recorda que no último dia seremos julgados pelo amor. Todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos foi a mim que não fizestes, diz o Senhor. Entre o homem e Deus há um certo laço. Deus não se desinteressa da conduta do homem. Mas o que o texto leva a dizer a Deus? Peça ao Senhor a graça de viver com profundidade esse tempo especial que a liturgia nos apresenta, a graça do encontro com o Pai misericordioso, a graça do despojamento, da humildade, da simplicidade do coração, a graça da conversão pessoal. Ó Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida
como dom e compromisso. Abre nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Sintetize em poucas palavras o apelo que você sentiu em seu coração para colocá-lo em prática durante o dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.